Olá pessoal, uma coisa eu digo, um dos países que eu tinha na minha lista de observação para que futuramente, quando eu sair daqui de Angola e viver fora, eu não quero ficar aqui por muito tempo mais aqui em Angola. A situação aqui também está muito caótica, ok? Era Brasil basicamente. E de todas as análises, vou só ver se aqui acendo aqui esta luz, ok? Está meio estranho, então vou deixar assim. De todas as análises que eu fui fazendo, ou seja, de todas essas situações que está acontecendo no Brasil, é meio complicado olhar o Brasil como um ponto de partida. No vídeo de hoje eu vou fazer algumas análises, né? As falas de Silas Malafaia contra Jair Bolsonaro, porque eu venho acompanhando a política brasileira há um bom tempo, mas a política brasileira é algo que está sair de um local que já estava mal para caminhar para um local pior, basicamente. A política angolana também assim já é pior, já é muito pior, e acredito que a política brasileira está a caminhar para a política angolana. É mais ou menos assim que eu consigo compreender. Por isso, nesse vídeo eu vou fazer uma análise, depois de eu analisar isto. Essas falas do Silas Malafaia praticamente é uma fala que eu já previa, e além do Silas Malafaia, estou a prever aqui o ataque de Tarcísio de Freitas contra o Bolsonaro. Então é isso que vamos analisar aqui neste vídeo. Praticamente as falas de Silas Malafaia contra o Bolsonaro. Vamos analisar a resposta de Jair Bolsonaro para as palavras de Silas Malafaia. E por último, eu quero considerar com vocês a questão do Guilherme Boulos, sobre aquela situação dele ir votar com a esposa e a filha lá, naquele local. Eu não conheço muito bem a lei brasileira, por isso é que eu usei o chat GPT para ver se me ajudasse nessa análise. Então, vou transferir aí a tela do meu computador para aqui, para vocês poderem ver, e depois vamos tentar analisar sobre essa situação. Tenho aqui a matéria. Malafaia chama Bolsonaro de omisso e covarde por postura nas eleições municipais. É mesmo isto que Silas Malafaia, esses termos que Silas Malafaia usou para Bolsonaro. Achei meio surpreso por ser tão cedo, porque eu acreditei que cedo ou tarde ele falaria, mas não estava muito naquela ideia de que seria tão cedo assim, mas que ele falaria alguma coisa negativa sobre o Bolsonaro, trairia Bolsonaro, isso não é uma dúvida. É praticamente uma certeza de que Silas Malafaia trairia Bolsonaro. Mas, tão cedo assim, é que me chama bastante atenção. Aqui abaixo diz o seguinte: o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, e um dos mais tradicionais apoiadores de Jair Bolsonaro, entre lideranças religiosas, criticou a postura adotada pelo aliado nas eleições municipais de 2024. Em entrevista, a jornalista Mônica Bergamo, praticamente essa é uma jornalista que pertence, apoiadora de Lula, né? Que conheço, já acompanhei algumas, praticamente algumas entrevistas dela, mas nunca fui assim a fundo concernente a isto. Mas o que me chamou a atenção foi a forma que Silas Malafaia usou, os termos que Silas Malafaia usou concernente na vertente de falar contra o Bolsonaro. Achei meio estranho, né? Eu até gostaria de passar aqui o vídeo, mas vou tentar fazer o possível de mudar de ideia no momento da edição, passar aqui o vídeo para vocês poderem ver a pronúncia e a forma e a expressão, a linguagem corporal de Malafaia ao falar sobre o Bolsonaro. Basicamente foi a mesma linguagem corporal que ele usou quando falou sobre o Pablo Marçal. É mais ou menos essa questão. É isso que me chamou bastante a atenção. Eu acreditava que isso poderia acontecer, mas tão cedo assim não. Mas lembrem-se de uma coisa: está a haver um grupo de pessoas que são marionetes do sistema brasileiro. Por exemplo, o Tarcísio de Freitas também está nessa lista de pessoas. E vocês vão me dar razão daqui a algum tempo, quando o Tarcísio de Freitas se revoltar contra Bolsonaro. Até pode não se revoltar assim diretamente, mas ele vai se revoltar contra Bolsonaro principalmente quando, antes mesmo das eleições,
ele vai se revoltar e depois das eleições presidenciais em 2026 vai acontecer alguma situação em que provavelmente vai querer puxar aqueles votos de Bolsonaro ou nesse período vai querer atrair aqueles possíveis votos de Bolsonaro. Na verdade, Bolsonaro está a passar por uma situação pesada. Eu não critico o Bolsonaro por essa situação que está a acontecer, dele se posicionar contra o Pablo Marçal, essas situações todas, e se posicionar a favor de Nunes. Mas eu acredito claramente que o Jair Bolsonaro está a passar por situações que ainda não estão divulgadas. Embora Pablo Marçal falou que tem um mandato de prisão contra Bolsonaro, mas eu não sei muito bem explicar sobre essa situação de acordo com o que eu investigo. Sou um forte adepto, apoio muito Jair Bolsonaro, mas não significa claramente que sou aquele tipo de apoiador que se deixa levar pelas situações que acontecem, pelas situações graves que acontecem, basicamente. Vou partilhar aqui as falas de Jair Bolsonaro concernente a isto, né? Exclusivo, Bolsonaro se pronuncia sobre críticas de Malafaia. Aqui abaixo temos aqui o pronunciamento do Jair Bolsonaro. Ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a coluna nesta sexta-feira, 8 de 10, a entrevista em que o pastor Silas Malafaia criticou a postura do ex-mandatário nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Em entrevista, a colunista Mônica Bergamo, Malafaia acusou Bolsonaro de se omitir na eleição por medo de ser derrotado por Pablo Marçal. Caso o ex-coach vencesse a prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, basicamente é isso. A coluna Bolsonaro adotou a mesma linha de seus filhos e evitou pôr mais lenha na fogueira. Meu posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água, afirmou o ex-presidente em rápida conversa por chamada de vídeo. Foi basicamente esse pronunciamento que o Bolsonaro teve com respeito a Silas Malafaia. Ele continuou aqui o seguinte: roupa suja se lava em casa e não em público. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito no momento certo e foi decisivo para o cenário de São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, Ricardo Nunes não estaria no segundo turno, assim como foram decisivos Tarcísio e Malafaia. Cada um na sua função, com um time de futebol que não ganha só com atacantes. A fase agora é de distenciosamente e sem orgulho e vaidade, vamos juntos vencer a extrema esquerda em São Paulo. 2026 já começou e precisamos ser mais racionais que emotivos, disse nota assinada por Flávio Bolsonaro. Basicamente é isso. Gostei do pronunciamento do Jair Bolsonaro. Praticamente ele não atirou lenha na fogueira, né? Não espalhou fogo por um motivo. Esse pronunciamento dele, porque meu posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água, significa o quê? Que eu não quero meter gasolina nesse assunto para se alastrar ainda mais esse assunto. Na verdade, esse tipo de assunto vai ser resolvido lá dentro, entre o povo da direita, sem ter que se espalhar ao público, diferentemente do que Silas Malafaia afirmou. Eu acredito que esse foi um bom posicionamento de Jair Bolsonaro, e em vez de começar a espalhar de contenda, ou seja, divisão entre a direita, eu acredito que teve um bom posicionamento. Mas um ponto interessante é o que eu digo sempre: Silas Malafaia, a qualquer momento, ele vai trair por completo. Ele já usou essas palavras contra o Jair Bolsonaro. A qualquer momento ele vai se pronunciar, porque, na verdade, o comportamento de Silas Malafaia é daquele tipo de pessoa que apoia quando tem benefício próprio ali. É basicamente isso. Ele não está por lealdade a Bolsonaro ou por lealdade à direita. Ele está por lealdade a si próprio. E se for para apoiar a esquerda em si, Silas Malafaia está disposto a dar mão quando sabe que tem benefício próprio ali dentro. É basicamente isso que eu acho praticamente nessa política brasileira. Mas te digo uma coisa: o problema na política brasileira não está muito na questão do Bolsonaro ou no Tarcísio. Está basicamente
Bolsonaro e Tarcísio são simplesmente peças no xadrez que são movimentados por pessoas maiores como Kassab, talvez o Valdemar, entre outros. Pelo que eu consegui analisar aqui, de tudo que eu venho assim acompanhando na política brasileira, é basicamente isso. E o mesmo que acontece com a política brasileira é o mesmo que acontece aqui com a política angolana. O que acontece é o seguinte: quando estamos em vésperas de eleições, o partido que maneja tudo, um partido no poder, ele tem essa questão de criar contenda ou divisão dentro do partido opositor. Nós temos praticamente uma direita muito fraca. Aqui em Angola temos uma direita muito fraca. Praticamente é um único partido que eu considero como direita, que faz frente com o partido no poder, que é um partido comunista, ou seja, um Lula aqui no poder, né? Que temos aqui, que faz frente a só um único partido. E esse partido é assim muito fraco, por quê? Porque tem pouco dinheiro, tem pouco financiamento, e esse pouco financiamento faz com que dentro do partido que se cria aquela divisão, e quando está a surgir aquela questão de campanha eleitoral, o partido no poder tem aquela questão de pegar valores, dar para aquelas pessoas dentro do partido que são gananciosas, para criar situações, em entrevista mesmo, aparecem entrevistas nos jornais, comandados pelo partido no poder, do tipo que falam mal do presidente, da oposição e muito mais, para que a população assim note que esse partido assim está em desunião. É basicamente assim que acontece muito aqui em Angola, e não deixa de ser a mesma coisa que acontece na política brasileira. Um dos pontos interessantes que eu achei interessante também é sobre essa questão aqui sobre Guilherme Boulos, que veio aqui essa matéria no Estadão. Não pode ser punido por ter votado ao lado das filhas e da mulher, dizem especialistas. Uau, é meio estranho, porque a não ser que a pesquisa que eu fiz no chat GPT foi errada, porque eu não conheço muito bem a lei brasileira. Se você conhece bem a lei brasileira e tens alguma opinião sobre isso, deixa aqui no comentário para mim poder conhecer melhor. E também outra coisa, eu quero começar a estudar agora praticamente a legislação brasileira, e se tiverem aí como eu conseguir, ou em PDF ou alguma coisa, deixem aqui nos comentários, que eu deixarei aí minhas redes sociais, de modo que vocês possam me mandar lá, ou me dar uma indicação de onde eu posso comprar a legislação e alguns manuais da legislação brasileira, porque praticamente eu sou assim. Se eu estiver para ir num determinado local, eu tenho que conhecer como funciona esse local, e as leis desse local servirão para me defender quando eu estiver nesse local. É mais ou menos essa questão. A notícia no Estadão diz o seguinte: Boulos não pode ser punido por ter votado ao lado das filhas e da mulher, dizem especialistas. Vídeo que circula nas redes sociais pede inelegibilidade para o candidato do PSOL. Normas eleitorais não indicam punição para quem vota acompanhado. O que estão compartilhando? Vídeo em que homem comenta o fato de o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, ter acessado a cabine de votação ao lado da esposa e das duas filhas. O autor do vídeo afirma que houve infração do sigilo de voto e sustenta que Boulos deveria se tornar inelegível. Estadão verifica, apurou e concluiu que é enganoso. O Estadão verifica, consultou 3 advogados especialistas em direito eleitoral que afirmaram não haver qualquer irregularidade que comprometa o processo eleitoral ou que seja possível de inelegibilidade. A legislação eleitoral não prevê uma punição específica para candidatos que acessem a cabine com a família. É isso que explicou, né? Temos aqui a imagem, praticamente pelo Guilherme Boulos ir lá, não está assim meio escuro pelo local em que eu estou, mas vou fazer os possíveis no próximo vídeo. Vou terminar só já esse vídeo e depois acendo a lâmpada. Na verdade, de acordo com o jornal Estadão, ele afirma que os especialistas consultados, eles especificam que a lei não especifica se a companhia que ele estiver lá no momento na cabine de votação for família, não tem nenhuma especificação para isso, o que significa que
Guilherme Boulos não poderia ser punido concernente a esta situação. Na verdade, é isso que eles afirmam. E eu fui buscar aqui algumas coisas aqui no chat GPT. Tenho aqui algumas informações do chat GPT. Eu fiz uma pergunta que parecia meio... Mas o chat GPT conseguiu compreender. De acordo com a lei brasileira, é possível alguém votar entrando na urna com mais pessoas? É essa a pergunta que eu fiz. De acordo, e o chat GPT me respondeu, de acordo com a legislação eleitoral brasileira, é proibido que mais de uma pessoa entre na cabine de votação, a fim de garantir o sigilo do voto. O voto é secreto e essa regra está prevista no Código Eleitoral Brasileiro, lei número 4.737/1965. Somente o eleitor pode entrar na cabine de votação sem a presença de terceiros para preservar sua liberdade de escolha. No entanto, existem exceções para eleitores que necessitam de auxílio, como aqueles com deficiência física ou visual, que podem ser acompanhados por uma pessoa de sua confiança. Essa pessoa deve ser indicada previamente e autorizada pelo presidente da mesa receptora de votos. Se mais de uma pessoa entrar na cabine sem permissão especial, isso configura uma violação das regras eleitorais e pode acerrar penalidades. É isto que o ChatGPT explicou. Mas eu continuei com as perguntas. E a pergunta foi: qual deve ser a punição caso esse seja um candidato para a eleição municipal? Se um candidato, segundo a resposta, diz o quê? Se um candidato em uma eleição municipal entrar na cabine de votação com outra pessoa, violando o princípio do sigilo do voto, ele pode ser sujeito a várias punições, dependendo da gravidade da infração e das circunstâncias. As possíveis consequências incluem crime eleitoral. O Código Eleitoral Brasileiro, lei número 4.737/1965, considera a violação do sigilo de voto uma infração grave. O artigo 312 do Código Eleitoral estabelece que pena, se for comprovada a violação, o candidato pode ser condenado a pena de detenção de até 2 anos. Inelegibilidade. Além da punição criminal, o candidato pode se tornar inelegível, ou seja, ser proibido de disputar futuras eleições segundo a Lei Complementar número 64/1990, lei da ficha limpa. A prática de crimes eleitorais graves pode levar à cassação do registro de candidatura ou do diploma do candidato eleito. É essa a questão. Terceiro, cassação de mandato. Se o candidato já tiver sido eleito e for comprovada a infração, ele pode ter seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE. A Justiça Eleitoral pode também declarar a nulidade da eleição em casos de infrações que comprometam sua lisura. Multa. Além das sanções penais e eleitorais, o candidato também pode ser multado pela Justiça Eleitoral, como previsto nas normas do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Essas penalidades são aplicadas pela Justiça Eleitoral após um processo em que o candidato terá o direito de se defender. Basicamente, essa é a questão. Mas como o Estadão especificou que aqueles eram famílias e já sabiam em quem ele poderia votar, eu vou continuar a fazer a mesma pergunta no chat GPT. E no caso dessas pessoas serem familiar do candidato, vírgula, é possível sofrer punição
Sendo que eles já sabem em quem ele votaria. Talvez esteja... Ok. Em quem ele votaria? Vamos ouvir, vamos ver a resposta do chat GPT. Mesmo que as pessoas que acompanhem o candidato na cabine de votação sejam seus familiares e saibam em quem ele votaria, a situação ainda configura uma violação de sigilo do voto, o que é proibido pela legislação eleitoral brasileira. A presença de terceiros na cabine de votação, independentemente da sua relação com o candidato, compromete o princípio fundamental do voto secreto. Punições aplicáveis: crime eleitoral. A entrada de familiares do candidato na cabine de votação ainda pode ser classificado como violação do sigilo de voto, conforme o artigo 312 do Código Eleitoral Brasileiro, lei número 4.737/1965. Mesmo se os familiares já soubessem em quem o candidato votaria, o sigilo do ato de votar é um direito inalienável e protegido pela legislação. Pena: a violação do sigilo do voto, mesmo nessas condições, pode resultar em até 2 anos de detenção. Inelegibilidade, ou seja, praticamente a se repetir a mesma coisa. Importância do sigilo do voto. O sigilo do voto é um princípio fundamental para garantir a liberdade da imparcialidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral entende que qualquer tipo de interferência ou falta de privacidade no momento da votação pode comprometer a integridade das eleições. E é por isso que essa regra é rigidamente aplicada. Portanto, mesmo que os familiares já saibam em quem o candidato votaria, a infração das regras eleitorais permanece e tanto o candidato quanto os seus familiares podem ser punidos, dependendo da gravidade e das circunstâncias do caso. Bem, até aqui eu consegui compreender muito bem essa lei de Brasil e eu gostaria de ter contato com a lei eleitoral, né, se possível, para poder estudar ela por completo e ter mais base daquilo que eu estou aqui a falar. Mas talvez eu esteja errado, talvez o chat GPT esteja errado. Eu não estou a me posicionar a favor de ninguém, nem de Guilherme Boulos, nem de Pablo Marçal, nem de Ricardo Nunes, nem de ninguém. Mas estou aí de acordo com aquilo que eu gostaria de aprender. E se eu estiver errado, deixem aqui nos comentários o que vocês acham. O que, na verdade, deveria ser o que foi feito e talvez assim eu poderei compreender. E se possível, quem puder me disponibilizar as leis eleitorais de Brasil, não só as leis eleitorais, como a Constituição de Brasil e Código Penal de Brasil e muito mais, disponibiliza-me aqui, porque eu gosto de ler isso, porque isto praticamente prefigura uma autodefesa que eu poderei ter. Tendo conhecimento desses tipos de coisas, poderei ter uma capacidade de me defender melhor quando possivelmente eu sair de Angola e ir para o Brasil, porque é um dos meus sonhos ir visitar o Brasil, principalmente curtir um carnaval. Estamos juntos? Esse é o vídeo que eu queria partilhar aqui com vocês no canal. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários e se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Como a meta que eu tenho é atingir 10 mil inscritos até o final do mês, até no dia 30 eu vou acreditar que eu vou conseguir atingir essa meta. Estamos juntos, até o próximo vídeo.